1 Timóteo 4,16. Os irmãos acharam amém? Nós vamos ler só a parte A, tá bom? Diz assim: cuide de você mesmo e da doutrina. Amém? Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Cuide de você mesmo e da doutrina. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Amém. Estou tendo um avivamento ali fora, né? Mas lá já é essa calma. Irmãos, hoje nós vamos encerrar a série de mensagem de geração em geração, né? Então, a gente já falou aqui hoje não, né? Durante o mês, nós já falamos sobre como cuidar das crianças, como cuidar dos jovens, dos adolescentes, dos idosos. E é possível que você não tenha se sentido incluído em algum dos grupos. Fala assim, pastor, e eu, que não sou criança, não sou adolescente, não sou jovem, não sou idoso, onde é que eu fico? Talvez fosse assim, será que a minha função é só cuidar agora? Será que em algum momento eu não mereço de cuidado? Ou será que não tem espaço para mim nesse lugar de cuidado? Só que hoje eu queria falar, né, com todos os públicos. Né? Por quê? Porque hoje eu queria falar sobre o cuidado pessoal de cada um, sobre o cuidado individual de cada um, o cuidado de si mesmo. Né? Então, é importante a gente pensar o seguinte: todos nós fomos chamados para cuidar, amém? Glória a Deus. Todos nós fomos chamados para servir, amém? Só que para cuidar, para servir, é preciso se cuidar. Se nós queremos produzir por muito tempo, se nós queremos ter longevidade, se nós queremos fazer mais e por mais tempo, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Amém? Não sei se você já teve a oportunidade de andar de avião, mas talvez você já viu as instruções. As companhias aéreas nos voos comerciais gostam de dizer em determinado momento assim, ó, em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairão automaticamente. Coloque-a sobre o nariz e a boca, ajeitando o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Depois, auxilie a criança ou o idoso ao seu lado. Interessante, né? Essas instruções, elas falam de uma questão de sobrevivência. Né? Para que você tenha condições de cuidar dos outros, primeiro você precisa estar vivo. Para que você ajude outras pessoas a sobreviver, primeiro você precisa pensar na sua sobrevivência. E hoje eu gostaria de falar justamente, né, talvez algumas pessoas vão se identificar mais, sabe por quê? Porque nós sabemos que existem aquelas pessoas que fazem, como diz o jargão, como diz o ditado, fazem das tripas coração para cuidar dos seus, para cuidar dos filhos, para cuidar dos pais, para cuidar dos irmãos, para cuidar da família como um todo, para cuidar das pessoas que ela ama. Só que, e quem é que cuida dela? Então, nós temos casos, por exemplo, na liderança. Os líderes são encarregados de cuidar das pessoas. Mas quem é que cuida dos líderes? Semana passada eu estava na conferência de pastores. Sabe por quê? Porque pastor também precisa ser pastoreado. Pastor também precisa ouvir sermão, precisa aprender, precisa sentar, precisa de alguém, às vezes, para colocar a mão na cabeça. Todos nós precisamos de cuidado. Todos nós precisamos de servir, mas também precisamos de ser servidos. Em nossos dias, algumas doenças, né, elas estão crescendo de uma maneira exponencial. A cada dia que passa, a gente ouve falar de mais pessoas com o quê? Com depressão, com ansiedade. Agora, né, o que está na moda é o tal do burnout. Síndrome de burnout. O que é isso? O que vem essa síndrome? É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico resultantes de situações de trabalho desgastante. Sem generalizar,
Nós podemos afirmar com alguns argumentos técnicos e científicos que as pessoas que chegam a sofrer um burnout é porque não cuidaram de si adequadamente. Nós podemos dizer também que muitos sintomas, né, de depressão, de ansiedade, poderiam ser amenizados ou até evitados se houvesse uma dedicação no cuidado consigo. Então, pretendo, nessa noite, falar sobre como nós podemos cuidar melhor de nós. Mas, veja, eu não quero tratar numa perspectiva egoísta, naquela de cada um cuida da sua vida, cada um com seus problemas. Não, não, não. A minha ideia é o seguinte, é que nós possamos cuidar melhor de nós, para que nós tenhamos mais condições de cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então nós vamos cuidar para cuidar. Percebe? Nós vamos nos cuidar para que nós possamos cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Nas duas cartas escritas a Timóteo, o apóstolo Paulo ele dá alguns conselhos para ele em várias áreas da vida. Ele fala sobre como cuidar de obreiro, de gente mais velha, de gente mais nova, de escravo, de trabalhador. Ele dá um monte de conselho. Só que, nesse texto que nós lemos aqui, 1 Timóteo 4,16, ele dá uma ênfase no cuidado pessoal. É como se Paulo estivesse dizendo assim, Senhor Timóteo, antes de você sair cuidando dos problemas de todo mundo, primeiro coloca a máscara de oxigênio em você. Primeiro, cuide de você. Antes de cuidar, de ajudar os outros a serem pessoas melhores, você precisa ser uma boa pessoa. Você precisa ser uma pessoa melhor. Antes de apontar o caminho da salvação, você precisa se salvar. Então, nesse cuidado, cabe muita coisa. Mas eu quero dividir por algumas áreas aqui nessa noite. E eu quero começar falando sobre o cuidado com o corpo. Amém? O pessoal está olhando para mim com a cara de decepção. É sério que eu vou ouvir isso na igreja? É isso mesmo. Vamos começar falando sobre o cuidado do corpo. E quando a gente fala de cuidar do corpo, é quase que inevitável falar de quê? Atividade física. Eita glória! Irmão, eu te falar, eu estou tão desconfortável quanto você, tá bom? A pregação é tão para você quanto para mim. Mas esses dias eu estava vendo um vídeo, né, de um profissional da área, dizendo o seguinte, a questão não é simplesmente chegar nos 70, 80, 90 anos, mas como chegar. Aí a pessoa diz o seguinte, olha só, você quer andar bem com 70 anos? Você quer ir ao mercado sozinho, com autonomia, aos 80? Você quer conseguir se levantar de uma cadeira sem ajuda aos 90? Então começa a ganhar massa muscular agora. Começa a cuidar dos seus músculos agora. Começa a se fortalecer agora, antes de você chegar lá. Percebe? Mas isso aí é uma opinião de uma profissional da área de educação física, da medicina, sei lá. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre atividade física? Já parou para pensar nisso? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, alguns versículos antes daquilo que a gente leu, vai estar escrito assim, porque o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem promessa da vida que agora é e há de vir. Só que, às vezes a gente lê a Bíblia com algumas manias. Então tem gente que lê o seguinte, não, porque o exercício físico tem um proveito, mas o importante mesmo é ter piedade, e fica parecendo que o exercício físico tem que ser jogado de lado. Só que a gente tem que ler o texto como um todo, e a interpretação bíblica, né? A gente estava vendo hermenêutica esses dias aqui na terça-feira, a gente tem que olhar como um todo, o contexto, olhar cada parte, a gente tem que entender o seguinte, Paulo não está dizendo que o exercício físico não serve de nada. Paulo aqui está fazendo uma comparação. Então imagina o seguinte, Paulo diz assim, se você pegar uma balança, e se você colocar o exercício físico de um lado, se você colocar a piedade do outro, a balança vai pender para o lado da piedade. Por quê? Porque a piedade, ela nos traz frutos nessa vida e na eternidade. No entanto, se nós formos pensar nessa vida,
Se nós formos pensar nos nossos dias aqui na Terra, o exercício físico é muito importante. Ele tem proveito. Percebe? Ele não é inútil, ele é muito útil. Então, nós precisamos entender o seguinte: se eu quero viver bem aqui na Terra, eu preciso tomar proveito daquilo que é proveitoso. E a atividade física é proveitosa. Ela é importante para a nossa saúde. Amém? Glória a Deus. Então eu te pergunto, como é que anda a sua prática de atividade física? Será que você está em dia? Será que você está se cuidando? Ou será que você está deixando a desejar? Sabe? Se você está falando assim, se você está olhando para mim meio torto agora, está reflexivo, olha só, é igual usar cartão de crédito, irmão. Uma hora a conta vai chegar. Né? Então, vamos parar de comprar no crédito e vamos comprar no débito. Vamos poupar, né? Vamos poupar a nossa saúde, nos exercitando. Amém? Glória a Deus. Só que, além do cuidado quanto à prática de atividade física, Paulo também vai falar com Timóteo sobre alimentação. Você acredita nisso? Primeiro capítulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, Paulo vai dizer o seguinte, não beba somente água. Beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, veja bem, nesse versículo aqui é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: Timóteo, evita aquilo que te faz mal. Procura se alimentar daquilo que te faz bem. Então, deixa eu dar um pouquinho mais de detalhe. Na era da informação, a gente já sabe o que faz mal e o que faz bem, não sabe? É só digitar no Google benefícios da laranja. Aí você vai lá ver os benefícios da laranja. Aí se você digitar benefícios do chocolate, aí você vai achar menos benefícios. Você vai ver que tem mais malefício do que benefício. Eu, por exemplo, eu tenho enxaqueca, irmãos. Então, eu sei o que me causa enxaqueca. Então, eu costumo ter alguns cuidados para que no outro dia eu não acorde com dor de cabeça. Certo? Então, e como eu disse, né, na era da informação, se a gente não tivesse internet, a gente tem papai, mamãe, vovô, vovó, vizinho, professor. Então, tem algumas coisas que a gente já sabe. Quer ver? Deixa eu fazer uma enquete rápida aqui. Beber bastante água faz bem ou faz mal? Ah, faz bem, né? Que bom, glória a Deus. Comer frutas e verduras faz bem ou faz mal? Ah, faz bem, né? E beber muito refrigerante faz bem ou faz mal? Tá vendo que a gente sabe? A gente quer enganar quem, né? A gente sabe o que faz bem e o que faz mal. A gente sabe o que é remédio e o que é veneno. A questão é que, às vezes, a gente quer lutar contra o sistema. E deixa eu te falar, se você não está cuidando do seu corpo, você está fazendo mal para você e você está sendo desobediente a princípios bíblicos. 1 Coríntios 10, 31, o que está escrito lá, você lembra? Quer comeis, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então, meus irmãos, sabe, o que será que esse texto quer dizer? Que ter uma alimentação que nos faz mal ou ter uma alimentação que nos faz bem? Ou você acha que o texto refere-se apenas à cerimônia da refeição? Preciso dizer que não. Então, mesmo produzindo provas contra mim mesmo, eu preciso dizer que comer e beber para a glória de Deus também consiste em ter uma alimentação saudável. Hoje eu tô enrolado, tá? Minha mãe e minha esposa do meu lado aqui pregando. Elas vão jogar esse sermão contra mim o resto da vida agora. Vamos lá. Sigamos. Ainda sobre o cuidado do corpo, nós vemos que a atividade física faz bem, é importante. Cuidar da nossa alimentação é importante. Mas eu diria que há um terceiro elemento que vai nos ajudar a cuidar de nós mesmos, que é o descanso. A Bíblia fala muito sobre descanso, gente. Na criação, no 7º dia, Deus descansou. Aí no Antigo Testamento a gente vai ver sobre a importância de guardar o sábado.
No Novo Testamento, a gente também tem alguns textos que reforçam a necessidade. Por exemplo, vamos ver, olha aqui, ó, Marcos 6, 31 e 32, diz assim, ó, e ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Olha só, nesse texto, os discípulos tinham sido enviados para pregar nas aldeias de dois em dois, então ele estava pregando, curando, expulsando demônio, estava trabalhando. Gente. E aí, na hora que eles chegaram, Jesus falou assim: ó, pronto, agora vamos descansar. Vocês precisam descansar. Vamos para um lugar deserto. Todos nós precisamos de descanso. É Jesus que está direcionando. Olha só, Jesus tinha pressa, se você for olhar. O ministério de Jesus durou apenas 3 anos. Mas ele entendia a importância de parar. Ou melhor, não vou dizer parar, mas de dar uma pausa. De recarregar as baterias. De descansar. O pastor Luciano Subirá, ele diz que o descanso é uma forma de adorar a Deus. Porque quando nós paramos para descansar, reconhecemos o poder de Deus dependendo da sua provisão. Vocês lembram lá do Antigo Testamento? Trabalhem 6 dias e no 7º descanse. Por quê? Porque no 6º dia vocês vão ter provisão. Lembra o maná? No 6º dia caía maná para sexta e sábado. Para o dia 6 e para o dia 7. Outro mandamento, ó, trabalhe na terra 6 anos. E na 7ª você deixa a terra descansar. E você descansa. É que é muita confiança, não é? É que é dependência. O pessoal, será que se eu ficar 1 ano sem trabalhar, eu vou ter o que comer? Será que se eu tirar esse sabático aí vai dar tudo certo? Requer dependência, requer confiança. Eu te pergunto, você confia no Senhor? Amém? Glória a Deus. Então você compreende que Ele está cuidando de você e de sua família, amém? Então descanse nele. Faça a sua parte. Trabalhe mesmo. De verdade. Mas depois vai dormir. Descansa. Cuida de você. Tira um dia da semana para descansar. Deixa o resto com o Senhor. Sabe? Porque um dia a conta chega. Hoje a gente se mata de trabalhar para ganhar dinheiro. Depois a gente junta o dinheiro e gasta o dinheiro para pagar o prejuízo que o trabalho nos fez contra a nossa saúde. Então, meus irmãos, sabe, nós precisamos ser equilibrados nas nossas demandas. Eu, pesquisando sobre o assunto, eu me deparei com a história de John Wesley. Você conhece o John Wesley? Um avivalista do século XVIII. Grande pregador, né? Fundador da igreja metodista wesleyana, né? Uma igreja aí de prestígio. E a Bíblia, ou melhor, a Bíblia não, a história, a biografia vai dizer que John Wesley andava de cavalo e um pouco a pé 90 quilômetros por dia para pregar o evangelho. Ele fez isso por mais de 50 anos. O John Wesley andava, em média, 7.000 quilômetros por ano. Ele andou, durante toda a sua vida, cerca de 400.000 quilômetros para pregar o evangelho. O John Wesley morreu com 88 anos de idade, irmãos. O Orlando Boyer, o autor do livro Heróis da Fé, disse que quando ele fez 88 anos, ele escreveu assim: durante mais de 86 anos não experimentei qualquer debilidade de velhice. Os olhos não escureceram, nem perdi o meu vigor. O Orlando Boyer, ainda no livro Heróis da Fé, vai dizer que com 70 anos, o John Wesley pregou para um auditório de 30.000 pessoas, sem microfone, e todo mundo ouviu ele. Imagina o fôlego do Sr. Wesley.
Aí ele vai dizer que aos 86 anos ele fez uma viagem à Irlanda, 86, no qual, além de pregar 6 vezes ao ar livre, ele pregou 100 vezes em 60 cidades. Isso com 86 anos, gente. Eu acho que talvez se eu juntar o que eu preguei ano passado, o ano inteiro, não dá 100. Sabe qual que era o segredo de John Wesley? Ele cuidava do seu corpo. Ele fazia suas caminhadas, suas corridas matinais. Ele zelava da sua alimentação. E ele dormia todos os dias, pelo menos 8 horas por dia. Dormia cedo, acordava cedo, se exercitava, cuidava da alimentação. Com 80 e tantos anos, estava mais forte que muita gente. John Wesley enterrou o genro. Tem ideia disso? Enterrou cedo. Ele viveu quase 50 anos a mais que o genro. Ou melhor, quase não, mais de 50 anos. E o genro morreu por problema de saúde. Então ele sabia o que ele estava fazendo. Ele escreveu cerca de 230 livros, irmãos. Ele pregou até 5 meses antes de morrer. Alguém extremamente produtivo. Por quê? Porque cuidava do seu corpo. Então, meu irmão, minha irmã, talvez a igreja fosse o último lugar que você achou que você ia ouvir, que você tinha que cuidar do corpo. Talvez você esperava escutar isso lá no seu trabalho, lá na sua casa, no médico. Talvez você não esperava escutar aqui hoje. Então, é porque hoje Deus está te dando mais uma chance de pensar sobre o assunto. Hoje Deus está acendendo um alerta para que você possa fazer mais por mais tempo, cuidando do seu corpo. Amém? Eu te pergunto, você tem cuidado aí, tem se exercitado, tem cuidado da sua alimentação, tem dormido direito? O Netflix, o Prime, o HBO, o Max, o sei lá o que, o streaming, está roubando seu sono, não está deixando você descansar. É o Instagram, o YouTube, a internet. Misericórdia, irmão. Vai dormir. Amém? Veja bem, todas essas coisas que eu citei são importantes para o cuidado pessoal. Também vai exigir um cuidado quanto ao nosso coração e à nossa mente. Ou melhor, o cuidado quanto às nossas emoções. Então, além de cuidar do corpo, nós também precisamos cuidar das nossas emoções. Na última semana, né? Gente, na internet só tinha isso. Divertidamente 2. Nossa. Para todo lado, né? Já estava ficando chato, já está. Eu vi o filme é bom. É divertido mesmo. Mas ele faz a gente pensar em algumas coisas interessantes. Ele fala principalmente sobre equilíbrio emocional. Não sem querer dar spoiler, mas sendo um pouco lógico. É importante pensar que o filme aborda que todas as emoções têm a sua importância, nos ajudam a equilibrar as coisas. Sobre isso, nós temos também o provérbio, né? Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É interessante pensar que o cuidado do coração, das nossas emoções, não é muito diferente do cuidado do corpo, não. Nós precisamos avaliar o consumo que nos faz bem, tomar alguns cuidados e procurar forma de descansar. Eu já preguei sobre esse texto aqui anteriormente, Provérbios capítulo 4, versículo 23 até o 27, e eu lembro que o resumo que a gente deu para cuidar das emoções, para cuidar do coração, para cuidar da mente, está naquela musiquinha que a gente aprendeu lá na escola dominical. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, ouvido que escuta. Cuidado, pezinho onde pisa. Esse é o resumo. Se nós fôssemos traçar uma receita saudável para as nossas emoções, nós poderíamos dizer que um bom exercício seria cuidar daquilo que nós estamos vendo e ouvindo. A gente tinha que buscar consumir o que nos edifica, o que nos faz bem. Por exemplo, às vezes, é melhor a gente trocar a rede social por um livro, pela Bíblia.
trocar a música indecente, o programa imoral, a fofoca, por coisas que nos acrescentam, por coisas que nos fazem bem. Sabe? Pensarmos nas nossas entradas, né? Aquilo que vimos, aquilo que ouvimos. E aquilo que vemos e ouvidos, ele é influenciado também por aquilo que falamos ou por onde andamos. Por exemplo, se você xinga alguém no trânsito, você não vai ouvir o Deus te abençoe de volta, irmão. É a lei de Newton, né? Cada ação há uma reação. Ou a lei da semeadura. A gente colhe aquilo que a gente planta. Também a gente não pode esperar que a gente vai num baile funk e vai ser edificado, irmão. Não faz sentido. Então, nós precisamos avaliar onde a gente está colocando o nosso pé, seja presencialmente, seja virtualmente. Nós precisamos avaliar o que nós temos falado, compartilhado. Nós precisamos avaliar o que nós estamos colocando diante dos nossos olhos. Nós precisamos avaliar o que nós estamos escutando, porque é isso que vai nos ajudar a cuidar das nossas emoções. Então, o cuidar das nossas emoções está ligado ao que é o cuidar do falar, do ouvir, do olhar e do andar. E a gente precisa avaliar tanto no quesito qualidade, como também no quesito quantidade. Como assim? Muitas pessoas estão se esgotando, mesmo em atividades edificantes, mesmo em atividades que fazem bem. Pastores e líderes na igreja estão à beira de um colapso. E o que eles estão fazendo? Estão fazendo a obra de Deus, irmãos. Mas talvez estão se dando demais. Mais do que poderiam. Mais do que teriam condições. Profissionais das mais diversas áreas estão sofrendo ansiedade, depressão, burnout. Por quê? Porque estão fazendo demais. Estão desafiando os próprios limites. Ganhar dinheiro é bom, irmãos? É bom. Mas será que pode custar o casamento? Não, com certeza não. Não vale a pena. Ter uma carreira de sucesso é bom? É bom. Mas se em troca dessa carreira valer o ministério, será que compensa? Cuidar de pessoas no ministério é bom? É bom. Mas e se isso cuidar da nossa sanidade mental? A Bíblia diz que grandes homens de Deus chegaram aos seus limites. Você vai ver homens como Moisés, Elias, Davi, Sansão, alguns desses pedindo para morrer. Alguns desses chegando diante de Deus e falando assim, eu não aguento mais, eu estou no meu limite. E sabe por quê, irmãos? Essa eu aprendi com o pastor Ricardo Agreste. Ele diz o seguinte, porque antes desses homens de Deus serem homens de Deus, eles são homens. E homens têm limites. E romper com esses limites é muito perigoso. Pode nos fazer muito mal. Tem gente que fala assim, não, a medicina diz que a gente tem que dormir no mínimo 6 horas por dia. Isso aí é para os fracos. Se eu dormir 3, eu estou bem. O sindicato fala que você não pode trabalhar mais do que tantas horas por dia. Não, isso aí é para quem é Nutella. Eu sou raiz, eu aguento. Eu tenho carcaça. Ah, não, olha só, você não precisa ler 500 páginas. Não, lógico que eu posso, eu dou conta, eu sou o Superman. Vai achando. Então, romper os limites do nosso corpo, da nossa mente, pode nos fazer muito mal. Já vi pessoas adoecendo depois de ler a Bíblia demais. Como assim, pastor? Porque não souberam ter o devido limite. Certo que o limite de ler a Bíblia é uma coisa assim bem, como se diz, bem larga, eu diria. Mas nós precisamos meditar naquilo que nós estamos fazendo. Então tem pessoas que acordam às 7 horas da manhã e só se desligam às 11 horas da noite. A luzinha está acendendo. Sabe uma coisa que me fez bem demais da conta?
Eu dormia 3 metros, 2, 3 metros do celular. Ô, irmãos, que benção. Eu não deito mais com o celular do lado. Não quer dizer que, na hora que eu levanto, não, o celular não é a primeira coisa que eu vejo. E na hora que eu deito, o celular não é a última. Fora que para o despertador funciona bem melhor. Porque eu tenho que levantar para desligar ele. Então nós precisamos avaliar os nossos limites. E nós precisamos dar descanso à nossa mente, ao nosso coração. E como é que nós podemos fazer isso à luz da Bíblia? A Bíblia vai dizer que Filipenses 4, 6 e 7, um texto bastante conhecido, e não estejam ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas a Deus através da oração e súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. Paulo está dizendo o seguinte: você quer ter paz? O remédio é a oração. Na oração que você encontra a paz do Senhor. Não é uma paz qualquer, não. É uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz inimaginável. O remédio para a ansiedade. A nossa preocupação. Você anda preocupado, anda nervoso, anda ansioso? Vai orar. Como diz o jargão pentecostal, ora que melhora. Melhora mesmo. Tiago 5, 13 e 15 também vai dizer que a oração também vale para os momentos de tristeza, culpa, enfermidade. Então, fazendo uso da ilustração da semana, o divertidamente, eu diria que a oração é aquilo que nos faz colocar o Espírito Santo na sala de controle. É o Espírito Santo que administra as emoções agora. É o Espírito Santo agora que comanda a nossa mente e o nosso coração. E quando o Espírito Santo está no comando, irmãos, nós temos paz. Quando o Espírito Santo está no comando, nós descansamos no Senhor. Percebe? Percebe tanto que, às vezes, a coisa é tão simples. Precisamos de orar. Precisamos de voltar às raízes. É fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Então, a dieta para o cuidado do coração e da mente é simples. Vamos relembrar? 1. Avaliar o consumo através do que vemos e ouvimos. 2. Vigiar quanto ao falar e andar para que isso não comprometa o consumo eficaz. 3. Descansar no Senhor através da oração. Amém? Com cuidado do corpo, das emoções, eles vão proporcionar uma vida saudável. Mas eles também são os requisitos para que nós possamos cuidar daquilo que nós temos de mais importante: a nossa alma. Sabe? Nós precisamos cuidar da nossa alma. De nada valerá viver 100 anos nessa terra, ter as emoções equilibradas, se o principal for comprometido. Na nossa escala de prioridade, a alma vem em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque nós somos alma vivente, que tem um espírito e habita num corpo. Então, a nossa prioridade é a nossa alma, amém? Glória a Deus. Foi Jesus quem disse: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso significa, irmãos, que ao planejar os nossos dias, a nossa primeira preocupação não deveria ser quantos boletos eu tenho para pagar hoje, quantas coisas eu tenho que fazer no trabalho, o que é que eu tenho que fazer semana que vem, o que é que eu não fiz ontem. Ministério, família, sabe o que teria que ser a nossa primeira preocupação? Como vai a minha alma? Nós deveríamos pensar primeiro nas coisas que são do alto, não nas que são da terra.
Jesus conta uma parábola que um homem era apegado às coisas materiais. Para esse foi dito: louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Pensando num outro público, naqueles que pensavam na longevidade, em preservar a vida, renunciando aos propósitos do Senhor, Jesus diz: de que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Percebe? Então, o que adianta você cuidar de todo mundo e não cuidar de você? O que adianta você pregar para todo mundo e não pregar para você mesmo? Quando Paulo orienta Timóteo a cuidar de si e da doutrina, a ideia é a seguinte: Timóteo não poderia cuidar demais de si e esquecer dos outros. Assim como ele também não podia cuidar demais dos outros e esquecer de si. Essa talvez seja a parte mais difícil. E talvez enquanto eu falava sobre o cuidado do corpo, das emoções, é provável que você pensasse: eu acho que eu preciso desistir daquele negócio. Eu preciso parar de fazer aquela coisa. Eu preciso desistir daquele projeto. Eu preciso deixar o meu ministério de lado um pouco. Eu preciso, sei lá, parar de trabalhar. Eu preciso. Não, sabe o que você precisa? De sabedoria para equilibrar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Tem um livro bem legal que eu ainda estou lendo, que se chama A Pirâmide da Sabedoria, do Brett McCracken. Acho que é isso. E ele tem uma proposta: o cuidado da alma por meio da busca da sabedoria divina. E aí ele monta, né? Não tem a pirâmide alimentar? Você pode comer mais disso. E aí vai subindo, né? Então, menos disso, mais daquilo. Então, na pirâmide da sabedoria, o Brett aqui ele vai dizer o seguinte: que a coisa mais importante para nós cuidarmos da nossa alma, sabe o que é? A Bíblia. A palavra de Deus. Ele disse: se nós quisermos cuidar da nossa alma, a primeira coisa que a gente precisa preocupar é com a Bíblia. Em segundo lugar, né, no segundo degrau da pirâmide, a coisa mais importante para o cuidado da alma, segundo o Brett, é a igreja. Por quê? Porque é a igreja que vai nos ajudar a amadurecer na fé, a ter relacionamentos saudáveis e assim adquirir sabedoria. Depois ele vai subindo, né? Depois tem natureza, livros, arte, e lá em cima, quase que inexistente, tem rede social e internet. Mas o que a gente faz hoje? Pega a pirâmide, vira ela e coloca a internet e a rede social como os principais meios de buscar informação. Aí depois a gente coloca arte, depois a gente coloca a natureza, e se sobrar tempo, a gente coloca a igreja e a Bíblia. Pois bem, se você está nessa condição, você não tem ideia do perigo que você está correndo. Você não tem ideia do mal que você está fazendo para a sua alma. Você não está cuidando de você, da sua alma, como você deveria. A boa notícia é que ainda há tempo para mudarmos o nosso estilo de vida. Ou, para os jovens, o nosso lifestyle. Veja bem, Efésios capítulo 5, versículo 22 ou 24, vai dizer assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Deus tem algo novo para a sua vida, amém? Glória a Deus. Você crê nisso, amém? Ele quer renovar, Ele quer te renovar e quer te dar longevidade em todos os aspectos. E tudo começa com o cuidado da alma. Então, eu já falei sobre o cuidado do corpo, né? A parte prática. Já falei sobre o cuidado da mente, do coração, a parte prática. Mas como nós vamos cuidar da nossa alma de uma maneira bem prática? Vai ler a Bíblia. Busque se relacionar com o corpo de Cristo.
amadurecer. Sabe, depois vai encaixando as outras coisas. Os livros, a natureza. Se sobrar tempo, aí você usa a internet e a rede social. Porque em termos de cuidado da alma, isso não é a nossa prioridade. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu te pergunto, você tem cuidado de si? Pastor, eu acho que mais ou menos, talvez não. Hoje o Senhor nos exorta para que nós cuidemos melhor do nosso corpo, das nossas emoções, principalmente da nossa alma. Sabe, nós faremos isso quando nós compreendermos que, para que possamos continuar produzindo, servindo, cuidando por muito tempo, nós precisamos cuidar de nós. Frequentemente eu tenho falado aos líderes aqui, né? Você está cuidando de fulano, ciclano, beltrano, que benção. Quem está cuidando de você? Né? Você já deve ter notado o Ministério de Louvor, cada domingo é diferente aqui, né? Que a gente tem dito para vocês têm ministrado para todo mundo. Quando é que vocês são ministrados? Sabe, eu falo para os pregadores, para os pastores, assim, é muito bom pregar, mas também é muito bom ouvir. Nós precisamos cuidar de nós. Irmãos, e vamos ser sinceros, colocar tudo isso aqui que foi dito em prática é muito difícil. É muito difícil. Principalmente na correria do dia a dia. Nós precisamos, primeiramente, orar. Falar assim, Senhor, me ajuda. Me ajuda a equilibrar os pratos aí, que tem prato demais para equilibrar. Me dá sabedoria, me ajuda a fazer as escolhas certas. Eu tenho pedido sabedoria a Deus, tenho orado, pedindo direção, pedindo provisão, às vezes. Porque não é fácil. Mas o pouco que a gente faz uma diferença enorme. Sabe? Eu falei assim, eu falei também com uma certa pressão familiar. Eu preciso cuidar melhor do meu corpo. Então, hoje faz 30 dias que eu não bebo refrigerante. Olha que benção. Glória a Deus. Estou indo na academia já tem mais de um mês. Oh, glória, aleluia. Agora preciso regular o sono. Preciso encaixar mais tempo de descanso na correria do dia a dia. Mas é fácil? Não. O pessoal fala assim, ó, vai na academia que você vai tomar gosto. Eu ainda não tomei gosto. Acorda cedo que você vai fazer isso com prazer. Eu ainda não encontrei prazer de acordar cedo. Descer para a academia com 12 graus, então, irmãos, misericórdia. Você fica falando assim, o que eu estou fazendo aqui? Demora uns 15 minutos para pegar no tranco, às vezes. Mas a gente vê uma diferença. Sabe? Daí eu falei assim, mas eu também preciso cuidar da minha mente, do meu coração. Sabe, eu estou fazendo um compromisso comigo, com Deus, assim, eu preciso talvez ficar um tempo sem rede social. Sabe? Às vezes eu preciso esquecer que meu celular existe. E é bom, irmão, você não está entendendo. Às vezes você deixar o celular assim, ó, no outro dia você pega ele, sabe? Até hoje ninguém morreu. Até hoje, sabe? Porque é o seguinte, se for urgente, a pessoa vai te ligar. Eu acho que ninguém manda urgência por WhatsApp. Eu não mando. Entende? A pessoa vai dar um jeito de te achar. Eu também nunca vi, tipo assim, sabe? Alguém fala assim, nossa, eu estava no Instagram essa semana e mudou a minha vida. Não, não muda. Faz a gente ficar com inveja, entediado, faz a gente ficar escandalizado, faz às vezes a gente ficar tentado, sabe? Então, eu tenho avaliado até onde compensa ter rede social. Até onde compensa toda vez que você entrar no banheiro, você dá uma conferência no Instagram, no TikTok, no WhatsApp, no YouTube. As pessoas até esquecem que o celular hoje em dia faz ligação, né? Porque faz tantas outras coisas. Então, eu tenho me esforçado nesse sentido.
Tem tentado equilibrar aquilo que a gente vê na TV. Lá em casa a gente vê filme por temporada, sabe? Para assistir um filme, às vezes eu e a Sara vai para frente da TV 5 vezes. A gente começa o filme na segunda e termina na sexta. Sabe por quê? Porque não é o Netflix que fala a hora que eu vou dormir, não. Não é o Prime, fala assim, ui, hora de dormir. Tchau. Ah, mas o filme tá tão bom. Amanhã a gente termina. Ele tá aí, não vai embora. Não é aquela fita alugada, né? Que você tinha que devolver no outro dia. É justamente para isso que serve o streaming. Sabe? Já faz um tempo, né? Que eu falo assim, nossa, eu preciso perseverar na oração. E aí, às vezes, eu me pegava e falei, peraí, eu acordo cedo para ir na academia, mas eu não acordo cedo para orar. Quem que é a prioridade? O que é a coisa mais importante? O que eu preciso cuidar em primeiro lugar? Então, eu passei a estabelecer uma rotina. Eu acordo bem cedo, antes do sol nascer. E aí eu vou ter um tempo de oração com o Senhor. Depois desse tempo, sei lá, tem dia que é meia hora, tem dia que é 1 hora, mas em média 40, 50 minutos. Foi agora eu posso ir para a academia. Vou para a academia, volto, leio a Bíblia, às vezes tomo café com a Sara. Quando eu vou para o trabalho, eu falo assim, eu já cuidei da minha alma, do meu corpo e da minha mente. Estou pronto para começar o dia. E a minha sugestão hoje é, reavalie a sua rotina. Reavalie as suas prioridades. Você quer viver por mais tempo? Você quer continuar fazendo por mais tempo aquilo que você está fazendo hoje? Você quer continuar servindo? Mais importante de tudo, você quer se encontrar com o Senhor? Então cuide de você mesmo. Cuide da sua alma, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, do seu coração, das suas emoções. E então você vai estar pronto para o resto. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. Amém. Ainda sobre o cuidado da alma. Será que tem alguém hoje que quer entregar a alma, né? O corpo, o espírito para Jesus? Será que tem alguém que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Ou será que tem alguém que quer reconciliar? Essa oportunidade é para você, se tiver alguém em nosso meio. Eu queria que você levantasse a sua mão. Jesus quer te abraçar nessa noite. Jesus quer te encontrar nessa noite. Em nome de Jesus. Tem alguém? Não? Somos todos de Jesus, glória a Deus, aleluia. Mas agora eu queria orar por você agora também, sabe? Eu queria que você pensasse em tudo que foi dito. Eu entreguei o recado, irmãos, que foi duro tanto para mim como para vocês. Acredite, foi muito duro para mim. E agora eu entendo que eu tenho uma decisão a tomar. Será que eu vou guardar essa palavra no meu coração, na minha mente? E será que eu vou me planejar para cuidar melhor de mim? Com certeza é isso que Deus espera de mim e de você nessa noite. Então, eu convido você nessa noite, sabe, fazer um compromisso com você mesmo e com o Senhor. Sabe, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, cuidando bem do seu corpo, você está cuidando bem do presente que Deus te deu. Você está cuidando do instrumento de trabalho que Deus te deu. Você está cuidando, sabe, daquilo que Deus formou, que é perfeito, que é a imagem e semelhança dele. Então eu queria convidar você a orar agora, talvez confessando pecado, falando assim, Senhor, eu estou comendo muito chocolate mesmo, Senhor, me perdoa, sabe? Senhor, eu vou diminuir a Coca-Cola, Jesus, né? Eu vou fazer isso só uma vez por semana. Senhor, eu já prometi para o meu pai, para minha mãe, para o meu namorado, minha namorada, que eu ia na academia, mas agora eu estou prometendo para o Senhor, então me cobra. Me ajuda a acordar cedo, Jesus. Sabe? Me ajuda a dormir cedo também, para me acordar cedo. Me ajuda a descansar, porque descansar não é fácil não, irmãos.
Senão não tinha mandamento na Bíblia. Sabe, faz um compromisso com o Senhor nessa noite. E que nós possamos ter uma perspectiva diferente a partir de hoje, para a glória dele. Amém? Vamos orar? Senhor, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E tanta coisa precisa ser dita nessa noite, Senhor. Ó Senhor, nesse momento nós precisamos pedir perdão a Ti pela nossa negligência. Porque muitas vezes, Senhor, nós temos sido negligentes com cuidado com o nosso corpo. Nós não temos exercitado como deveríamos, nós não temos alimentado como deveríamos, e nem mesmo descansado como deveríamos, Senhor. Então nos perdoa. Nos ajude, Senhor, a mudar o nosso estilo de vida. Nos ajude, Senhor, a evitar a sobrecarga das nossas emoções, do nosso coração, da nossa mente. Então nos ajude, Senhor, a cuidar, sim, daquilo que vemos, ouvimos, cuidar daquilo que falamos, cuidar, Senhor, de onde nós andamos. Mas, acima de tudo, Senhor, nos ajude a cuidar da nossa alma. Nós não queremos perder para nós mesmos. Então, Senhor, que verdadeiramente nós possamos fazer valer a canção em que nós dizemos que espírito, alma e corpo nós entregamos a Ti, nós ofertamos a Ti. E sim, Senhor, nos ajude a perseverar no cuidado conosco. Ó Senhor, para que isso, Senhor, nos proporcione, ó Senhor, mais êxito na missão que o Senhor nos deu, que nós possamos cumprir os Teus propósitos, os Teus planos na nossa vida, Senhor, servindo mais e por mais tempo aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.